Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Lazy Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Olá, pessoal. Aqui é a doutora Fabiana Serangerami. Eu vim convidar vocês para o nosso programa toda quarta-feira, às 17 horas, aqui na Guardiã da Notícia. Nós vamos falar sobre Lazy Bichos. Vamos discutir a questão de abandono de animais, maus tratos, todas as circunstâncias que envolvem essa área. Vamos chamar especialistas, convidados e amantes da causa. Não percam, toda quarta, 5 horas, na Guardiã da Notícia. Espero vocês. Lazy Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. WhatsApp Guardiã da Notícia 011 94542 8886. Tem uma denúncia? Tem um elogio? Tem uma foto? Um vídeo? Participe! Mande um WhatsApp para Guardiã da Notícia 011 94542 8886. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. E veloz. E veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. Notícia. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A informação na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. A Guardiã da
Da notícia. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Muito bem, 12:06, horário de Brasília. Você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia. É música, informação na palma da sua mão. Para você que nos acompanha pela nossa rádio em áudio ou vídeo no aguardiandanoticia.com.br e também agora pelo Facebook. No Guardiã da Justiça desta quarta-feira eu recebo aqui em nossos estúdios ele que é advogado, especialista em direito eleitoral e também administrativo. Seja muito bem-vindo, Dr. Wendel Bernardes, que esteve, inclusive, aqui conosco na semana passada. Muito obrigado, Gabi. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Guardiã da Notícia. Eu agradeço e gostaria de desejar boa tarde para os ouvintes da Guardiã da Notícia. E vim aqui, mais uma vez, poder contribuir um pouquinho, Gabi. Contribuir e esclarecer as dúvidas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre improbidade administrativa. Então, para quem está nos acompanhando, eu tenho várias perguntas, várias dúvidas, mas primeiro, o que significa o termo improbidade administrativa? Improbidade administrativa, Gabi, é a falta de moral. A pessoa ser improbo. É o quê? Quando você foge da boa moral, da boa conduta. Quando você infringe uma lei, uma legislação, você pratica um certo ato administrativo, infringindo uma legislação legal, uma norma, e aí decorre o ato de improbidade administrativa. Então, quer dizer, você está fugindo da sua moral. A boa moral que nós temos que ter na administração pública, o administrador ele tem que sempre praticar todos os atos dele investidos numa boa moral. Quando ele foge disso, ele está praticando um ato de improbidade administrativa. Então, em termos, seria isso, a improbidade administrativa. E aí ela entra. A lei da improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, ela especifica nos artigos, o artigo 9º, artigo 10 e o artigo 11º. Ela fala quais são as improbidades administrativas. Então, e tem um detalhe, Gabi, que é o que todo mundo pensa que é só o funcionário público que pratica a improbidade administrativa, mas o particular ele também pratica a improbidade. Era essa a dúvida. Como é que eu sei diferenciar quando é no público e quando é no privado? Então, público é quando é o servidor público praticando. Qualquer servidor público, seja um vereador, um agente público, um comissionado, um concursado, qualquer um que esteja dentro do erário público. Qualquer um que esteja exercendo uma função pública, ele está investido na função pública, seja era por eleição ou por concurso, ele pratica o ato se ele fugir, ele ferir os princípios da administração pública e agir contra a boa moral e a boa conduta. Mas e o particular, Gabi? O particular ele pratica a partir do momento que, por exemplo, vamos citar um exemplo básico que acontece. Quando você frauda uma licitação. Quando há uma fraude em uma licitação no serviço público, logicamente, o gestor público ele participa dessa fraude, ele pode participar dessa fraude, como também o particular que está ali participando daquela licitação com viés, tentando ganhar a licitação, e ele pratica qualquer ato atentatório, que foge, um ato ilegal, ele também comete o ato de improbidade administrativa e pode responder pelo um processo, que é aí o processo de averiguação da improbidade administrativa, é um processo cível e também tem pode até gerar um processo de natureza criminal, penal. Quais são as penas para a improbidade administrativa? Varia de quanto a quanto? Então, as penas são a perda da suspensão dos direitos políticos, né, que pode ser de 3 a 10 anos. Então, os artigos 8, 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ela especifica quais as condutas e qual o tempo que a pessoa perde os direitos políticos. Além disso... No caso do administrador público, né? No caso, em cargos eletivos. Em cargos eletivos.
Mas também a suspensão dos direitos políticos, ela pode se dar pro particular também. E aí, e qual seria a pena disso? Porque o particular não concorre a uma eleição. Se ele quisesse concorrer, ele estaria além do impugnado. Impugnado. Ele perde os direitos de votar e ser votado. Não é só a questão o direito de ser votado. Ele perde o direito de votar também? Perde o direito de votar. A suspensão dos direitos políticos ela é ampla. Você perde o direito de votar e ser votado. Então, além disso, tem a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O dano que você causou ao erário, você tem que ressarcir. No caso do administrador público que pratica o ato de improbidade, ele tem esse dever de, se causou enriquecimento ilícito para ele, e acréscimo patrimonial indevido, ele tem a responsabilidade de poder ressarcir isso ao erário público. Vamos falar um pouquinho dos agentes públicos, né? Quando ele é condenado por improbidade administrativa, o que gera isso, o que acarreta isso para ele? De quanto é por eleições, é por ano? Como é que ele fica impossibilitado de disputar uma eleição, de votar, enfim? Então, depois do trânsito em julgado da sentença... Depois do trânsito julgado, isso é importante a gente ressaltar, porque tem bastante... A gente que acompanha muitas cidades, né, tem muito ex-prefeitos, ex-vereadores que estão condenados, mas não está trânsito julgado. Então, depois do trânsito em julgado da decisão, aí que sim começa a se contar o prazo da suspensão dos direitos políticos. Então, depende qual artigo que ele foi... e qual as alíneas desses artigos que ele foi enquadrado, aí é fixado o tempo, o magistrado que vai fixar isso na sentença. Geralmente eles colocam, vamos pegar uma improbidade que dá de 3 a 5 anos. O magistrado ele pode escolher de 3 a 5 anos. O que acontece? Aí o magistrado vai ver se é a primeira vez que ele pratica, vai ver se tem outros processos de improbidade tramitando. Então, para fazer, geralmente sai do mínimo. Quando falam de 3 a 5 anos, geralmente eles dão 3 anos de suspensão. Quando tem algumas suspensões que são de 5 a 8 anos, Gabi. Então, o magistrado geralmente ele sai de 5 anos a suspensão dos direitos políticos. E tem outras que podem chegar até 10 anos, que aí seriam de 8 a 10, que seria o máximo. E o que caracteriza como improbidade administrativa? Dá um exemplo, por favor. Um exemplo? Vamos lá. Tem um exemplo muito comum que o povo usa, é o quê? Quando a pessoa ele é gestor, e aí o Tribunal de Contas, principalmente prefeito, ele tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, aqui no nosso caso, Estado de São Paulo, né? Tribunal de Contas de São Paulo, e lá na lei, eles aplicam a lei complementar, e lá dentro da lei complementar tem uma linha que fala... se eles especificam se houve dano ao erário público. E aí especifica também que o ato foi praticado com dolo, que é a intenção de causar dano ao erário público. Então, nesse caso aí, a pessoa, isso aí está na lei de inelegibilidades, que é a lei complementar 6490. O que acontece? O prefeito, aí, ele tem o parecer do Tribunal de Contas, suas contas reprovadas, com a indicação de dolo e dano ao erário. As contas são submetidas à decisão da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, acolhendo esse parecer do Tribunal de Contas, ele se torna inelegível. Acontece da Câmara não seguir o parecer do Tribunal de Contas. Isso é legítimo? De certa forma, sim, é legítimo. É um voto político, então? É um voto político, é uma decisão política. Contestável, né? Contestável. Mas isso, Gabi, não impede de que o Ministério Público ingresse com ação de improbidade administrativa contra o gestor e, na ação de improbidade administrativa, peça o reconhecimento do dolo e o dano ao erário público. Então, e aí a partir daí... Então, só para, por exemplo, uma Câmara aprova, então, contas de um ex-prefeito que pretende ser candidato numa eleição. O parecer do Tribunal de Contas, ele era negativo, né, reprovando essas contas.
Os vereadores aprovam. O Ministério Público vem e entra, então, com uma ação para dar inelegibilidade nesse pré-candidato, nesse possível candidato. Isso é possível, então, dele não conseguir registrar a candidatura, mesmo com o parecer da Câmara Municipal favorável? É possível. Aí nós estamos falando em duas esferas. Uma na esfera civil e a outra na esfera eleitoral. Na esfera eleitoral, no ato de registro de candidatura, eles vão aferir as condições de elegibilidade como as causas de inelegibilidade. São diferentes. Então, na verificação das causas de inelegibilidade, aí vai constar a decisão do Tribunal de Contas. Então, o Ministério Público ele pode fazer o quê? Uma ação que a gente chama de ação de impugnação de registro de candidatura. Que é o que acontece bastante por aí. Que é o que acontece bastante por aí. Quando impugna a candidatura, uma liminar, pode ser que uma liminar faça voltar essa candidatura? Pode, com certeza. A pessoa tem que ingressar com a ação, um pedido de liminar na vara da Fazenda Pública para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas. Um efeito suspensivo, então. Um efeito suspensivo. Então, aí é o que vulgarmente a gente fala, que ele disputa a eleição com uma liminar. Aliás, você já vai entrar então nesse assunto. O cenário, né, que nós aqui da Guardiã da Notícia, a gente acompanha mais de 20 cidades, doutor. Nós acreditamos que com o número de candidatos, esses prefeitos que vão tentar voltar ao poder, que vão disputar o pleito de 2020, o senhor acredita que vai ser uma eleição da liminar? Eu acredito. A cada vez que passa, cada ano que passa, cada eleição que passa, da agora para frente, vai ter mais eleições disputadas sob liminares. Sentou na cadeira de prefeito uma vez, vai ter processo. Infelizmente vai ter processo. Por mais que você seja probo, pratique a boa conduta, a boa moral, tem coisa que infelizmente você não consegue, até por causa do orçamento público, você não consegue acertar. Então, com certeza vai ser uma eleição das liminares. Essas liminares, elas deverão ser ingressadas no Poder Judiciário só após o registro da candidatura, ou pré-candidatos que já possuem problemas eleitorais, que estão inelegíveis, ou com processos, ou cassados, enfim, já precisam entrar com esse processo antes do registro da candidatura? Não, tem que entrar antes do registro da candidatura. Porque quando o registro de candidatura, a liminar já tem que ter saído. Ela já tem que ter saído. Então, por exemplo, eu vou dar eu conversei inclusive ontem com o Josué Tavares, ele é presidente do Avante no estado de São Paulo, e falei também por telefone com o Vacareza. Lá em Itacoaxetuba tem um pré-candidato que é o ex-prefeito Armando da Farmácia. Ele tem diversos processos, eu só não me recordo se está transitado e julgado. Mas eles garantem que vão conseguir registrar a candidatura. Já e aí, esse prefeito, inclusive, ele tem 3 contas rejeitadas pela Câmara Municipal. Ele consegue registrar a candidatura? Consegue registrar a candidatura, sim, o registro é feito. O Ministério Público deve entrar com ação de impugnação de registro de candidatura. Agora, o que precisa saber? O quê? Se ele ingressar com ação pedindo a nulidade do acórdão do Tribunal de Contas, e conseguir eliminar, ele consegue registrar a candidatura. Se ele ganhar, inclusive, ele pode assumir o cargo. Pode assumir o cargo. Doutor, tô com a candidatura impugnada. Eu não consigo computar meus votos. Eu tenho que parar a campanha, é isso? Não precisa parar a campanha. No entanto, os seus votos, ao final, eles só vão ser computados e aí verificar se foi eleito ou não após o julgamento das liminares e após a decisão do registro da candidatura. Só após essa decisão? Só após essa decisão. Olha, é difícil, hein? E qual a sua avaliação assim, desses políticos que disputam a eleição com liminar? É legítimo? Olha, eu entendo sim que é legítimo, porque o nosso sistema judiciário prevê isso, essa possibilidade de concessão de uma medida liminar para que a pessoa possa disputar a eleição. Então, de certa forma, eu vejo que é legítimo. Muitas vezes o processo não está transitado em julgado e, mesmo assim, o Ministério Público,
ingressa com a ação de impugnação de registro de candidatura. Quer dizer, a Constituição Federal fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Então, se ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença, também não dá para falar que a pessoa ela possa estar inelegível sem que aquilo tenha transitado, sem que tenha esgotado todos os meios de recurso. A partir do momento... Condenado em segunda instância, então, não está transitado julgado também. Condenado em segunda instância, agora você tem aquela discussão no Supremo Tribunal se é válido ou não. Aí nós estaria falando numa ação, nas ações penais, né? Então, nas ações penais, a pessoa perdeu uma das condições de elegibilidade. E aí? É o direito de votar e ser votado. Então, não consegue ser candidato. Agora, mas e se conseguir uma liminar? Se conseguir uma liminar, ele consegue. Perfeitamente, consegue ser candidato. Agora, você tem aquela situação, Gabi, é o seguinte, a pessoa, ela está condenada em segunda instância, só que ele conseguiu subir um recurso para o STJ, um recurso especial, e um recurso extraordinário para o STJ, para o STF, questionando essa decisão transitada em julgado em segunda instância. A pessoa ainda não existe o trânsito, não existe a culpa final. Se o recurso foi recebido, você não tem como falar que transitou em julgado. Apesar de alguns juristas defender que o trânsito em julgado se dá na segunda instância. Mas então, o que vale, de fato? O que vale é a decisão dos tribunais superiores. Olha, você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você nos acompanha pelo seu celular, para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth, é muito simples. Você sintoniza, as pessoas perguntam pra gente, doutor Wendel, sintoniza onde? Sintoniza na rede de internet. A gente também está ao vivo pelo Facebook, no Guardiã da Justiça desta quarta-feira. Eu recebo o doutor Wendel Bernardes, que está falando sobre improbidade administrativa, um assunto que é o assunto do momento. Nós temos aí um período eleitoral se aproximando, onde muitos pré-candidatos que já anunciaram, aí, que pretendem disputar o pleito, não possuem condições de registrarem, até de concorrerem, de disputarem as eleições. E a gente está falando sobre liminares, de como é que vai funcionar. Candidato inelegível. Por exemplo, tem um pré-candidato aqui na região, está inelegível por 8 anos. Termina em novembro deste ano. Consegue registrar a candidatura? Ele vai ter uma certa dificuldade em registrar essa candidatura, e aí ele estaria registrado por liminar, né? Até porque na data da posse dele, ou na data da diplomação, ele já não estaria mais inelegível. Então, abre um precedente. Abre um precedente, uma discussão nova. Infelizmente, o TRE e o TSE, como é a mutabilidade das eleições, cada eleição é diferente da outra, infelizmente, as decisões do TRE e do TSE, elas mudam. Então, pode ser que a pessoa ingresse com um pedido de liminar e consiga registrar a candidatura. E aí, conseguindo fazer o registro da candidatura, na data de julgamento do processo, se tiver julgado a liminar, aí é computado os votos. Se a pessoa vier a ganhar, na data da sua diplomação, ela não vai estar inelegível. É complicado. É complicado. Você dá pano para manga também. A oposição Sim. pode ingressar com algum processo dizendo, olha, não é legítimo, não. Cabe ao judiciário decidir isso. Não, a oposição ela pode ingressar, o partido político ele pode ingressar e apontar, olha, ela está inelegível, ou até ele pode falar, às vezes a pessoa não está numa causa de inelegibilidade, mas sim a pessoa está na falta de condição de elegibilidade. Existe uma diferença aí. Qual é essa diferença? Então, a condição de elegibilidade ela está prevista no artigo 14 da Constituição Federal. Então, dentre elas, ela fala na condição de você votar e ser votado. Então, é a suspensão dos seus direitos políticos. Quando advém uma sentença num processo, por exemplo, um processo criminal, que você foi condenado, um dos efeitos da sentença penal condenatória, quer seja até por um crime eleitoral, é o quê?
um dos efeitos é essa suspensão dos direitos políticos seu. Então não dá para falar que você tá numa causa de inelegibilidade, mas sim te falta condição de elegibilidade. Dentre essas condições é ser brasileiro, né? Naturalizado, pode ser naturalizado, salvo o caso do presidente da República, que tem que ser brasileiro, nato. E você não está com seus direitos políticos suspensos. Isso é condição. Você está feito uma aferição se você tem a condição de votar e ser votado. A causa de inelegibilidade, ela decorre de leis. Então aí entra na lei de improbidade administrativa e a lei 6490, ela fala num rol de o que são as causas de inelegibilidade. Prefeito cassado nesse mandato, no próximo, consegue registrar a pré-candidatura? Consegue registrar a candidatura, perdão? Consegue, desde que o processo que gerou a cassação, ele não tenha terminado, ele ainda não exista o trânsito em julgado da decisão. Certo. E aí ele consegue por liminar. Por liminar. Olha, fazendo uma avaliação bem ampla, assim, bem rápida, vai ser eleição da liminar mesmo. A gente tem muitos ex-prefeitos, né, querendo disputar o pleito de 2020, pessoas que do passado também. Tem um caso, tem um ex-prefeito também eu entrevistei esses dias o ex-prefeito de Ilhabela, Colucci, e ele falou, olha, eu tenho 52 processos, se eu não me engano, mas ele diz que será candidato, porque ele foi candidato na última deputado federal. Com certeza, Gabi. No registro de candidatura a deputado federal, deve ter acontecido a impugnação do registro de candidatura. O Ministério Público deve, acredito eu, que tenha entrado com essa ação de impugnação de registro de candidatura. E a Justiça Eleitoral, ele se defendeu, deve ter tido liminares para poder disputar, suspendendo os efeitos dessas decisões que causavam as inelegibilidades. E se os efeitos estavam suspensos, a Justiça Eleitoral ela reconhece o direito da pessoa, até porque existe uma suspensão desses efeitos da sentença. Então, por aí, ele mostra como ele conseguiu disputar. Então, com certeza disputa, foi na né? liminar. Agora, acredito também que ele deve estar na liminar, porque às vezes os processos não se resolvem tão rápidos. Por exemplo... Quanto tempo demora um processo de inelegibilidade? Um processo também para eu conseguir uma liminar, enfim? O processo até em si, uma liminar, até é rápido, né? Porque existe o que a gente chama o perigo da demora e a fumaça do bom direito, então acaba a liminar, acaba saindo até rápido. Processo de registro de candidatura, ele até a data de diplomação ele tem que estar julgado, né? Agora, vamos falar, os processos que decorreram as causas de inelegibilidade ou a falta de condição de inelegibilidade, às vezes esse processo pode durar anos, né? Vamos pegar um exemplo aí de um processo criminal que a pessoa tem o trânsito, em tese tem o trânsito em julgado em segunda instância, só que a pessoa recorre para o STJ e depois para o STF e tenta falar que não transitou em julgado o processo, alegando que não transitou em julgado o processo, e aí é recebido o recurso, muitas vezes não consegue se receber o recurso. O STJ não recebe o recurso, aí você tem que manejar outros recursos para poder destrancar a subida desse recurso, né? E aí a pessoa consegue uma liminar para poder disputar. O processo no STJ hoje, no mínimo aí para julgar um recurso especial em matéria criminal, ele demora de 2 a 3 anos. Bastante tempo, né? Bastante. E no STF, então, nem se fala, né? O que caracteriza hoje, por exemplo, sou prefeito de uma cidade? O que caracteriza como improbidade? Bom, um direcionamento numa licitação, você fazer pagamentos que são indevidos. A lei ela é bem ampla de falar, né?
Por exemplo, quando você recebe uma vantagem econômica, você é acusado de receber uma vantagem econômica indevida, que você sabe que é indevida. Aí tem a questão do enriquecimento ilícito, o acréscimo patrimonial. Então eles vão pegar a sua renda daquele momento e verificar, quando você entra no cargo, é investido no cargo público, quer seja comissionado, quer seja um prefeito, você faz uma declaração de bens. Se nesses 4 anos houve um acréscimo substancial de bens, é feita uma comparação do seu salário, o que você ganhou. E aí, se houve muito acréscimo, dá-se uma investigação por uma improbidade administrativa também. Então, a lei ela é bem ampla, Gabi. São muitos casos de improbidade aqui no... Vamos falar aqui no Grande ABC. São. Bastante. Bastante. Principalmente os que foram por rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E com o apontamento da linha C do artigo 33, que fala que causa dano, que o gestor ele causou dano e agiu com dolo ao erário público. Complicado, hein? Complicado, tem muitos casos aqui. Eu estou pensando aqui, avaliando. Bom, doutor Wendel, obrigada por todas as explicações, obrigada pela participação e volte sempre aí com a gente para falar de... Aliás, você vai voltar bastante, né? Porque esse ano tem eleição, cada semana vai surgindo dúvidas, a gente vai querendo passar informação em primeira mão para os nossos ouvintes. Aliás, vários elogios aqui, o Dalton Ramada, que aliás é pré-candidato a vereador em Ribeirão Pires, disse que os esclarecimentos são muito esclarecedor os seus comentários. David Nascimento, parabéns. Bastante gente acompanhando aqui. Agora tem o pessoal, acho que de Ilhabela, né? O pessoal de Ilhabela falou assim, cadê? Uma hora a gente falou que, eu perguntei se era legítimo, né, a decisão da Câmara. Aí o Will Force, ele disse assim, olha, é legítimo, mas é imoral e antiético. E aí ele pergunta, o que é ética no Brasil? Olha, hoje é muito difícil falar o que é ético aqui no Brasil, Gabi. Eu entendo até a pergunta dele, essa questão da legitimidade, né? A princípio, a legitimidade da Câmara, os vereadores têm essa legitimidade, a lei complementar, ela fala isso, que compete à Câmara aprovar as contas do prefeito ou não, depois de um parecer do Tribunal de Contas. Mesmo que esse parecer desse Tribunal de Contas, Gabi, seja pela rejeição, aí nós estamos falando numa decisão política da Câmara. E aí cabe a análise, de certa forma, os vereadores, eles estão, na hora de fazer essa análise, eles estão amparados por um parecer do procurador municipal, da Câmara Municipal, e aí compete julgar. A eles julgar as contas, aprovando ou reprovando as contas. Agora, é complicado falar nessa questão ética, porque a gente sabe a questão dos acordos políticos, se a pessoa tem a base com ela, então talvez seja antiético tudo. Ou talvez seja ético. Depende do ponto de vista que você analisa. Depende do ponto de vista. No Brasil, hoje infelizmente, com tudo que vem acontecendo na política, infelizmente, Gabi, não dá mais para dizer o que é ética, afirmar com certeza o que é ética. A gente procura só informar e não nem entrar nessa seara da opinião, sim, porque é conversa para... A gente sempre tenta ser o mais probo possível quem trabalha na administração pública. Então, isso é ético da nossa parte, tentar. Mas, às vezes, não compete só às pessoas, né? Tem muitas coisas que, às vezes, o Ministério Público acha que é antiético, só que é porque não passa aquele problema ali dentro. Os auditores do Tribunal de Contas, os conselheiros de contas,
Muitas vezes eles não conhecem a realidade do município, eles não conhecem a realidade do órgão público. Então aí é muito fácil apontar que a pessoa cometeu um ato de improbidade administrativa sem ver e analisar as questões técnicas. Então é difícil falar o que é ética hoje. Wendel, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, aqui é um tema de muita importância que você abordou hoje. Eu agradeço o convite, né? Espero que tenha atendido aos anseios dos eleitores. Improbidade administrativa é um tema que já há alguns anos vem se discorrendo sobre isso. E esse esclarecimento que é dado para os candidatos, isso é muito importante, Gabi. Então, eu agradeço e disponha, precisando, quem sabe depois explicar o que é condições de elegibilidade. Eu acho que pode ser uma pauta para a semana que vem, a gente pode falar sobre isso. Daí, já ficar combinado. Meio-dia na semana que vem. Aí vem falar sobre condições de elegibilidade. É isso? Acertei? Causas de inelegibilidade e condições de elegibilidade. Exatamente, é isso, está combinado. Tá bom? Tá bom, eu agradeço, Gabi. Obrigada. Muito obrigado a todos os eleitores pela atenção. Obrigada a vocês que nos acompanham pelo Facebook. Quer continuar acompanhando a nossa programação? Aguardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão. Tá no carro, tá indo para o trabalho, está no trabalho? Conecta no Bluetooth do celular e acompanha a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até já. Guardiã da Justiça.